Muito bem, caros alunos, vamos às videoaulas cujas discussões permearão o tópico matemática financeira. Devo dizer-lhes a gratidão deste professor em desenvolver essas videoaulas e o quão apaixonantes são os momentos do qual posso estender-me em uma ação pedagógica voltada para aquilo pelo qual você um dia buscou se instruir secularmente, mas muito antes disso, espiritualmente. Quero fazer uma observação rápida antes de iniciar o nosso tópico, matemática financeira. Na videoaula Estatística Aplicada, parte 2, peço que pelo YouTube vocês verifiquem as descrições dos vídeos. Eu naturalmente tenho colocado uma descrição que se trata da seguinte: aos alunos do curso técnico em logística. Na videoaula Estatística Aplicada, parte 2, eu faço uma observação sobre uma fala deste professor, sobre uma fala que eu desenvolvo entre mais ou menos 12 minutos e 13 minutos em um quebradinho, onde eu exemplifico um cálculo de média aritmética, onde o aluno teve um delinear para baixo de 1/10 em torno da média. Variações, naturalmente, que podem ocorrer não só pelo aspecto da divisão. Há aspectos com base, por exemplo, em pesos, como média aritmética ponderada, ou mesmo na própria média aritmética, onde pode-se ocorrer oscilações para mais ou para menos, com requintes decimais, centesimais, milesimais e etc. Naquele exemplo, eu deixo um requinte de decaimento da média em 1/10, como algum fator que o indivíduo que aplicou a média sobre o alunado imputou a tal aluno, dentre o alunado, um decaimento de 1/10. Isso pode envolver alguma despontuação por critério de avaliação. De qualquer modo, em geral, quando você calcula uma média aritmética somando termos de uma amostra e você divide pela quantidade de termos que você somou, o valor que você já obtém é a própria média. No caso de 25 dividido por 4, teríamos 6,25. 6,25 representaria a média aritmética de um aluno que tirou 5, 5, 5 e 10, numa média pura, sem nenhum critério paralelo, como ponderações ou mesmo critérios de avaliação não ainda bem esclarecidos quanto a decaimentos ou oscilações para mais ou para menos em torno da média. Mas, em geral, calculou o número que você achou, é aquele que permanece, sabendo-se que pode ocorrer oscilações com base em critérios paralelos, já que se trata de uma estimativa. Mas vamos lá, matemática financeira. Definição. O que abre a discussão de matemática financeira é a importância que a matemática tem quando relacionada à modelagem no mundo financeiro. Eu indicaria para vossas senhorias um filme, um filme um tanto que, digamos, introspectivo, mas também realístico quanto a possibilidades personalíssimas entre indivíduo, pessoa e profissão. O nome do filme que eu indicaria para vocês discutirem e poderem levar em conta reflexões sobre mundo financeiro. Esse filme, inclusive, fala sobre Wall Street, em uma época remota, não tão próxima à atual que estamos, mas em meados do século XX, na sua primeira metade. O filme que eu indicaria para vocês assistirem sobre mundo financeiro é o filme Pi. Apenas Pi. Você pode ir em alguma locadora ou em lojas virtuais ou físicas e procurar obter, por compra ou por locação, o filme cujo nome é Pi. Pi. Tem até a letrinha Pi na capa do que seria a ideia cinematográfica da filmagem. Esse filme Pi discute um enredo histórico em torno da vida de um matemático Max, que desenvolve modelagens, desenvolve aplicações matemáticas a fim de tentar achar padrões na Bolsa de Valores de Wall Street, através de ferramentas matemáticas voltadas ao mundo financeiro. Outras ferramentas que vocês encontrarão acerca da matemática, sendo tão importante para o mundo financeiro, diz respeito a matérias como macroeconomia, estatística econômica, econometria. A estatística, especialmente a economia também, são duas grandes áreas que se atribuem de forma muito enfática ao uso da matemática como recurso
determinístico, mas em geral probabilístico, para aferir previsões, constatações do mundo financeiro, ok? Logo, o que respalda a discussão de matemática financeira? Esta definição. Aqui iremos desenvolver nesse instante. Definição. A operação básica da matemática financeira é a operação de empréstimo. Falar em matemática financeira, como ponto de abertura, é falar na operação de empréstimo. A operação de empréstimo representa este fragmento aqui da definição, este fragmento da definição, operação de empréstimo, representa a operação básica da matemática financeira. Falou em matemática financeira, você tem que estar atento ao fato dela estar fundamentada em operações básicas. E essas operações básicas representam operações de empréstimo. Quais são os elementos que estão servindo de pilares para essa definição? Observe a tela. Elementos financeiros, em princípio, básicos para a condução do raciocínio lógico, dedutivo ou indutivo acerca da matemática financeira. Ponto 1, o chamado principal. Principal representa a quantia financeira que abre todo o processo transacional envolvendo valor monetário. Ele, em geral, vulgarmente, é chamado de capital inicial. Devo dizer que, assim como em geral, vulgarmente é chamado de capital inicial, matemáticos também agora muito mais detentos do tecnicismo da ferramenta usam também, em geral, o termo principal. Diria para vocês passarem a usar o termo principal. Termo principal representa o que vulgarmente é chamado por aí de capital inicial. Capital que abre, desencadeia o processo de análise financeira. Ponto 2. Taxa de juro. O que é taxa de juro? Detalhe, não chame de juros, chame de juro. Isso acontece porque má interpretação. Em geral, na sua vida inteira, você deve ter escutado falar a palavra juros. Mas cuidado, você só terá juros se esses juros varia temporalmente. Se ele for fixo, você não tem o plural dele, você tem o singular. Então, até que eu tenha um plural de valores que são remunerações sobre o principal, chamado juro, até que eu saiba se ele varia temporalmente ou não, eu tenho que chamar de juro, porque ele pode ser um valor fixo, que é acrescentado mês a mês, sobre a operação de um empréstimo, com base no pagamento da dívida. Por que taxa? Taxa vem com a ideia de percentual. Em 2, esse juro é calculado sobre o principal a partir do que temos como origem na palavra desse parênteses. Intérêt. Vou repetir, a pronúncia do francês. Intérêt. O símbolo I que você usou historicamente para definir taxa de juro como percentual, dada uma temporalidade, vem da palavra francesa intérêt. O que quer dizer intérêt? Interesse. A taxa de juro é um interesse que pessoa A ou B, ou C ou D, tem com base na operação de empréstimo de um principal. Exemplo, eu empresto 10 mil reais a você, meu aluno Wallace. Você irá me pagar conforme cláusulas contratuais em 1 ano e meio. E durante esse 1 ano e meio, você vai me devolver o principal que eu te emprestei, os 10 mil, caro Wallace, 10 mil reais, por exemplo. E acrescidos a esses 10 mil reais, como principal, o valor que eu te emprestei, eu vou receber um juro, que é a minha recompensa por ter tido o dinheiro que você não tinha. Você me devolve os 10 mil reais e com base em um interesse, com base em um percentual aplicado mês a mês, sobre a amortização que você faz para comigo, eu irei receber algo maior do que 10 mil. Posso receber 15 mil, 17 mil, 13 mil. Você recebe 15 mil de volta da sua pessoa, caro Wallace. Você me devolveu o principal. E qual foi a recompensa que eu tive? Um juro de 5 mil reais.
no caso de você me devolver 15 mil. Então guarde isso. Veja como as coisas funcionam claramente quando você tem bem pautado em sua mente os princípios delas. O I que você usa na taxa de juro vem da palavra intérêt do francês. A França, na época moderna e agora contemporânea, representa nada mais, nada menos do que o berço da matemática. Isso desde a época moderna. De lá até aqui, época contemporânea, nós temos a França como um grande berço da matemática. Terceiro elemento financeiro, o tempo. A temporalidade citada no ponto 2. O que o tempo representa para a gente? Representa como o juro, com base na taxa, deverá correr sob a ótica de atualizações monetárias. Vide o fenômeno da inflação. Em matemática financeira, já guarda o seguinte, caro aluno: um mês equivale a 30 dias. Se você calcular a quantidade de semanas no ano, isso é aproximadamente igual a 52 semanas. O ano tem aproximadamente 52 semanas. Se você pegar 52 semanas e dividir pela quantidade 4, que seria a aproximação de semanas a cada mês, tu vai ter uma resposta aproximadamente, com relação à quantidade de dias, de 30, um pouquinho. Se você, portanto, pegar 52 semanas e divide pela quantidade de dias aproximadas com relação ao mês, você tem um valor para cada mês aproximado de 30 dias. Na verdade, esse cálculo seria feito assim: um ano, em geral, tem 365 dias. Quando não, o ano tem 366 dias. No caso de ser bissexto, por exemplo, o ano que vem, de 2016, será um ano bissexto. Um ano que tem 366 dias. Se você pegar 365 dias e dividir por 12, essa resposta dá 30, um pouquinho. Se você fizer o mesmo com 366 e dividir por 12, essa resposta dá 30, um pouquinho. Isso quer dizer que, dado o fato de haver 12 meses no ano, se eu fosse dividir a quantidade de dias igualmente para cada mês do ano, cada mês ficaria com aproximadamente 30 dias. Lembrando que o ano tem 52 semanas aproximadamente e 365 dias, quando não, 366 dias. Para a matemática financeira, todos os meses têm 30 dias. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, etc., cada um deles serão calculados com 30 dias. Este tempo está fixado dessa forma para o mundo financeiro. A cada um mês, 30 dias. Repito, isso ocorre porque se você tomar a quantidade de dias no ano e dividir por 12, encaixando em cada mês, isso dá aproximadamente 30. Dá 30, algumas casas decimais. Tempo tem uma estrita importância no mundo financeiro. Por quê? É com base na temporalidade que ocorrem fenômenos pelos quais eu tenho que realizar correções monetárias. Como eu já citei, fenômeno da inflação. Outro ponto importante para o tempo diz respeito às etapas de amortizações financeiras, que naturalmente ocorrem mensalmente. Salários ocorrem mensalmente. Ganhos monetários, investimentos, rendimentos em poupança, em títulos de capitalização, isso ocorre em pacotes mensais. Não quer dizer que não possa ocorrer em semanas, em dias, mas tudo é unificado para representar um pacote final chamado mês. Não esqueça, um mês em matemática financeira equivale a 30 dias. Ok, caro aluno? E por fim, o último elemento. Esses 4 elementos, como disse, representam um padrão básico para iniciar a discussão da matemática financeira, das ferramentas que conduzem à análise clara e objetiva e com respaldo do que vivemos em um sistema monetário, seja ele capitalista ou não, mas nesse caso muito mais voltado ao capitalismo, que é o sistema que nós vivemos já há um bom tempo. Montante. Montante é o capital final. Tudo começa com o principal, um percentual é aplicado sobre o principal, isso vai gerar um juro. O juro mais o principal, fechando todo o período onde houve transação financeira, será chamado de montante. Montante é capital inicial mais juro.
Por exemplo, no exemplo de Wallace, como um exemplo, vamos ao exemplo de Wallace. Tomou de mim 10 mil reais emprestados, gerando-se um juro de 5 mil. Quem foi o montante ao fim do período? 15 mil. Montante, não esqueça, é o capital que finaliza um processo onde houve análise financeira. Caro aluno, até a próxima videoaula. Nessa videoaula eu estou introduzindo o tópico matemática financeira e fundamentando os elementos que irão conduzi-lo. Aguardo vocês na parte 2.